3 passos importantes para iniciar a sua preparação para o parto. A preparação para o parto ela precisa ser construída ainda durante a gestação, por você e pelo seu acompanhante. Mas por onde começar? No vídeo de hoje eu vou falar sobre 3 passos importantes para começar essa jornada de preparação para o parto. Mas antes disso eu vou te pedir para me acompanhar aqui no YouTube, se inscrever no meu canal, deixar esse like nesse vídeo, que toda semana eu produzo conteúdo sobre gestação e parto. O primeiro passo é você estudar, fazer uma coleta de informações onde você possa entender todo o processo do parto, as fases, como ele começa, como ele se inicia, o que vai acontecer, o que é uma contração, o que é dilatação, você estar a par dos nomes, dos conceitos médicos, você entender sobre a fisiologia, o que vai acontecer com o seu corpo durante o processo de trabalho de parto até o nascimento do seu bebê. Entender também quando o trabalho de parto, quando o parto não pode acontecer, quando ele é contraindicado ou quando realmente precisa de intervenções, que intervenções são essas. Então, tudo isso é possível você estudar durante a gestação. Para isso, tem 2 livros que eu gosto muito. Um se chama Parto Ativo, tá? Tem uma linguagem fácil, é uma leitura bem gostosa. E o outro se chama O Parto da Mulher. Além de livros, aqui no meu próprio canal do YouTube tem bastante vídeo explicando sobre fisiologia do parto, no Instagram, no meu Instagram, ou tem vários Instagrams de profissionais onde vocês podem ter acesso a muita informação de qualidade. Entendendo, se informando sobre o processo, o segundo passo, depois que você já está a par, você já tem informações, você já tem o conhecimento suficiente, você vai escolher uma equipe que está de acordo com os seus desejos, com aquilo que você busca. Então, não é o sistema público ou privado que vai definir uma boa assistência. Você já deve ter ouvido falar de violência obstétrica e acredite, ela existe tanto no SUS quanto no sistema privado. Se você tem a oportunidade de escolher a sua equipe, quem vai te acompanhar nesse parto, pesquise sobre o seu médico. Não é todo obstetra que presta uma assistência a parto normal, presta uma boa assistência para o parto normal. Existem muitos obstetras que te levam até o final da gestação dizendo que vão fazer esse parto e quando chega nas últimas semanas começa a caçar motivos, inventar motivos como o bebê tá grande demais, o cordão tá enrolado no pescoço, enfim, motivos que não condizem com uma indicação de cesárea. E aí a mulher passa a gestação inteira se preparando para o parto, achando que vai ter um parto normal e lá no final da gestação ela é levada para uma cesárea sem a menor indicação, sem a menor necessidade. Isso é muito comum de acontecer, principalmente na rede privada. As maiores taxas de cesariana estão na rede privada, então a taxa de cesariana na rede privada, principalmente para quem tem plano de saúde, chega a quase 80%, certo? Então, se você pensar, é muito mais fácil para o médico agendar uma cesárea com horinha marcada, é muito mais rápido. E aí muitos acabam levando essas mulheres para cesáreas desnecessárias. Por isso é importante você escolher bem a sua equipe, converse com outras mulheres, pesquise, peça para o seu plano de saúde qual é a taxa de cesariana daquele obstetra, que obstetras na sua cidade realmente assistem partos, tá? Mesmo que seu obstetra seja o seu ginecologista da vida inteira, desde a adolescência, que cuidou de você a sua vida toda, não significa que ele vai fazer o seu parto. Então, por isso, você precisa pesquisar sobre qual a conduta dele, sobre qual a linha que ele vai, se ele realmente vai para essa linha do parto humanizado, do parto normal, ou se ele é um médico cesarista. Se por acaso você vai ter o parto pelo SUS e não tem a possibilidade de escolher essa equipe, não tem a chance de escolher essa equipe, mais do que nunca você precisa estar bem informada,
bem antenada sobre os conceitos, sobre o que vai acontecer. E uma coisa muito importante é você elaborar um plano de parto, não só para quem vai ter pelo SUS, tanto para quem vai ter particular ou pelo SUS, mas para quem vai ter pelo SUS, mais do que nunca, ter um plano de parto em mãos e levar ele antes para a maternidade, para o hospital onde você vai ter esse parto, é muito importante. Nesse plano de parto, você vai colocar todos os seus desejos, o que você espera, as suas escolhas para a hora do parto, para a hora que o seu bebê nasce e para depois do seu parto. E se você não sabe por onde começar a elaborar seu plano de parto, me chama lá no direct do Instagram. Eu te envio um modelo pronto que pode te servir como base para começar a elaborar esse documento, esse plano de parto. É importante que nele contenha todos os seus desejos, o que você espera para esse dia, como você espera a sua assistência, como você imagina o nascimento do seu filho, como você deseja que ele seja recebido nesse mundo. E aí você vai levar esse documento, esse plano de parto antes, tanto para o seu médico, tanto lá no posto de saúde ou para o seu obstetra particular e também no hospital onde você vai ter o seu bebê. Uma outra dica importante é, se for possível para você, tenha uma doula. A doula, além de toda a assistência que ela vai te prestar durante o trabalho de parto, ela é alguém que consegue ficar contigo em casa o máximo de tempo possível. Quando a gente reduz o tempo de internação hospitalar, a gente reduz muito as intervenções, principalmente aquelas que não são necessárias. Então, se for possível, tenha uma doula para chamar de sua. E o terceiro e último passo é a preparação do seu corpo, é a preparação física para o parto. O parto, ele é uma jornada, a gente costuma falar que ele é uma maratona, né? Você vai para uma maratona sem estar preparada fisicamente? Acredito que não, né? Então, esteja ativa durante a sua gestação. Se você não tem nenhuma contraindicação médica, pratique atividade física. Quanto de atividade física? A recomendação é 150 minutos de atividade física moderada durante a semana. Então, esses 150 minutos pode ser 3 vezes de 50 minutos durante a semana ou 5 vezes de 30 minutos, por exemplo, mas faça uma atividade física. Pode ser um pilates, uma academia, natação, yoga, qualquer atividade física que você goste, que sente prazer em fazer, mas faça, esteja ativa. Isso vai ser muito importante para o seu parto e também para uma boa qualidade de vida durante a sua gestação e a recuperação pós-parto. Além disso, é importante ter uma boa alimentação, um consumo de água adequado, fazer uma boa suplementação durante a gestação, uma boa suplementação de vitaminas e tudo que for necessário para você. E por fim, se você tiver a oportunidade de fazer fisioterapia pélvica na gestação, a fisioterapia pélvica faz um preparo do corpo para o parto, trabalhando com a pelve, toda a estrutura que envolve essa passagem do bebê, além de te dar muita consciência corporal para viver esse processo. E se você não tem acesso à fisioterapia pélvica aí na sua cidade ou não tem acesso a esse tipo de tratamento, eu criei o Guia do Parto. É um guia de preparação para o parto, onde eu te explico sobre toda a fisiologia do parto, te mostro exercícios para cada etapa do trabalho de parto, exercícios para fazer durante a gestação, técnicas de respiração, técnicas para o período expulsivo, métodos não farmacológicos para alívio de dor e tudo que você e seu acompanhante precisam saber para essa preparação para o parto. Então, o link está aqui na descrição do vídeo e tem uma aula gratuita esperando você. Um beijo e até mais!